Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no final de 2025. Então, que melhor maneira de terminar o ano do que falar sobre os 7 magníficos? Vou adicionar outro nome porque acho que pode ser, na verdade, os 8 magníficos. E não estou falando aqui sobre o filme, estou falando, é claro, sobre as ações. Estou falando sobre Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta e, claro, Nvidia. Vamos analisar cada empresa e seu desempenho no ano. O que você precisa saber sobre ela? Preços sobre lucro, índices, margens e retorno sobre o capital investido serão discutidos neste vídeo. Se curte esse tipo de vídeo, aperte os botões e confira o link na descrição para apoiar ainda mais. Agradeço muito. Estou nos comentários com as 10 melhores ações para comprar ou acesse fullcom.com/couchinvestor. Muito obrigado e um agradecimento especial à Fiscal Montai pelo patrocínio deste vídeo. Eles foram um parceiro incrível do canal, vídeos e até transmissões ao vivo. Sei que muitos de vocês participaram disso. Use o link, e se você é novo por aqui, há um link na descrição e no comentário fixado. Você vai ganhar 15 de desconto. Novos usuários vão receber o Fiscal Pro de graça nas 2 primeiras semanas. Tudo o que você está vendo aqui neste vídeo ou nos outros vídeos vem do Fiscal.ai, que antes se chamava FinChat. E então, Nvidia? Nvidia segue com desempenho de cerca de 183% no ano superando o mercado. Ela subiu 32% no acumulado do ano. Agora ela passou por uma pequena correção, certo? Assim como muitas outras empresas também passaram por uma pequena correção. Então, nesse caso, a Nvidia recuou cerca de 13% em relação ao pico recente. Vamos começar com indicadores de preço, o PL histórico e o futuro. Para a Nvidia, o PL histórico é cerca de 455 vezes e o futuro 263 vezes. No momento, o que para uma empresa como a Nvidia é esperado crescer bastante rápido. Empresa gigante, valor de mercado de 44 trilhões e PL futuro de 263 vezes baseado em expectativas de analistas. Isso é tanto assim? Eu não acho que seja tanto assim, certo? Porque se começarmos a adicionar outros nomes por aí, digamos, se olharmos para a Apple, certo? A Apple também é uma dessas empresas onde você diria que eles realmente não estão participando dessa corrida de inteligência artificial, que eles realmente não estão gastando centenas de bilhões de dólares em capex. Mesmo assim, como verá, as ações da Apple estão próximas das máximas históricas agora. O PL dos últimos 12 meses está em 36 vezes, e o PL futuro, segundo o Rosso, está em cerca de 329 vezes agora, como você sabe, ou pelo menos o motivo, a suposição do porquê a Apple recebe esse prêmio tão alto do mercado, apesar de não estar crescendo tanto assim nos últimos anos. A suposição aqui é que, bem, o fluxo de caixa livre da Apple é bastante previsível. E por isso o mercado parece bastante confortável em colocar um PL futuro de 32, 33 vezes nesse nome. Porque, primeiro, ela não está gastando tanto assim em inteligência artificial se é que ela está gastando. Então realmente não tem esse problema de, qual é o retorno sobre o investimento nesse investimento enorme. A Apple não tem essa questão, porque quando falamos em inteligência artificial a Apple não aparece. Então neste momento talvez seja um tipo de movimento defensivo. Mas vamos olhar para outro nome, vamos olhar para Alphabet. No começo do ano, uma ação muito odiada era negociada a um PL histórico de 163 vezes. As mínimas de abril, claro, foram um pouco extremas, mas ainda assim estava sendo negociada a cerca de 22, 23 vezes o PL. O PL futuro também estava nas mínimas, por volta de 15 ou 16 mesmo depois disso. Baixos 20 ou 20 vezes o PL futuro. Agora é negociado a 29 vezes o PL futuro. E esta, claro, é uma empresa que está crescendo mais rápido do que uma Apple. Mas talvez ainda existam mais dúvidas sobre, bem, o retorno futuro do investimento de todo esse gasto, o que acontece com a busca, etc. E assim, apesar de termos passado de 15, 16 vezes o preço, lucro futuro para 29 vezes o preço, lucro futuro, ainda é um pouco menor do que a Apple. Na Microsoft, o preço, lucro está mais estável, cerca de 34 vezes, e permanece assim há bastante tempo. O preço, lucro futuro, também é semelhante aqui, cerca de 29 vezes. A Microsoft, claro, tem aquele investimento na OpenAI, tem o Azure, tem o Office 365, então ela tem muitas coisas a seu favor. Sim, eles também estão gastando muito dinheiro, claro, em capex, em infraestrutura de inteligência artificial, em investimentos em inteligência artificial.
Mas no caso da Microsoft, você realmente não tem tantas dúvidas em relação ao negócio principal. Por isso, está sendo negociada a um PL considerado alto por alguns. Eu diria que é apenas uma faixa normal para uma empresa como a Microsoft. Então, quando olhamos para a Amazon, com a Amazon, é claro que é um pouco complicado, porque diferente de muitos no Mac 7, a Amazon, em alguns momentos eles simplesmente não eram lucrativos, então não há aí, mas mais recentemente eles estão se tornando cada vez mais lucrativos. Aqui o PL passado é 32 e o futuro 30 vezes. Eu acho que no caso da Amazon, talvez uma métrica melhor seja olhar para o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre. Eu acho que isso está melhorando cada vez mais. Claro, a Amazon também está gastando uma quantidade enorme de dinheiro em centros de dados de inteligência artificial construindo infraestrutura, um ecossistema de entregas. Tudo certo. Eu também acredito que, antes de tudo, o PL é apenas um dos indicadores de precificação, se você olhar para o PL e ele estiver baixo ou alto. E é assim que você chega à conclusão se deve ou não comprar uma ação. Bem, você está fazendo isso errado. PL alto não indica necessariamente ação cara, mas pode indicar isso. De repente, a empresa ficou lucrativa. Naturalmente terá um PL alto, pois antes não havia lucro. Mas veja o que é esperado para os próximos anos. Espera-se que essa empresa seja ainda mais lucrativa. Então você deve esperar que esse índice PL diminua, a menos, é claro, que a ação continue subindo rapidamente. Já vi muitas pessoas perderem ótimas oportunidades de investimento, só porque o PL está muito alto e por isso eu não posso mexer com isso. É preciso analisar por que o P está alto ou o PL está baixo. Mas, de novo, é só uma métrica de precificação. Você só precisa aprender mais sobre o próprio negócio. Isso é muito mais importante. Indo para o próximo. E esse é o Meta. A Meta está e tem estado bastante barata ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos. Sempre foi negociada em torno de 30 vezes. Negociando um PL em torno disso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas agora, o 292 vezes, o PL futuro em 224 vezes. Agora está baixo, mas mesmo no pico recente não estava muito alto. Era cerca de 294 vezes. E então, novamente, essa é uma empresa que mais recentemente não passou muito tempo na faixa dos 30 altos. PL. Não, na verdade ela ficou mais tempo na faixa dos 20. Agora, um PL futuro de 22,4 vezes é o mais barato do grupo. Se você está olhando apenas para esse indicador, passando para sim o que você poderia dizer que é o mais caro do grupo, provavelmente, e esse é a Tesla. A Tesla está sendo negociada a um PL atual de 339 vezes e um PL futuro de 2.427 vezes. Não importa o quão otimista você seja, isso sempre vai continuar sendo um nível elevado, um nível caro. Claro, isso pode mudar muito rapidamente. Lançamento da rede Robotaxi, robôs Optimus. O setor de energia continua crescendo. Ou talvez todas essas coisas acelerem. Então é claro, o DE vai se tornar cada vez maior. Se as ações não se moverem, o índice PL cai drasticamente. Mas está bem claro que este é de longe o nome mais caro do grupo. Então eu quero adicionar a Broadcom, porque eu realmente acho que a Broadcom merece um lugar aqui entre as magníficas. 7 PL, passado de 7, 1x e futuro de 339x. Já comentamos sobre isso, pois ela divulgou os resultados trimestrais há cerca de uma semana. E a ação, quero dizer, o relatório foi ótimo, mas a ação caiu. Por que isso aconteceu? Preço pela perfeição se uma Nvidia está sendo negociada a um PL futuro de cerca de 26 vezes e uma 34 vezes agora. 34, mas até pouco tempo era 40 vezes. Então, é claro, você vai ter um pequeno reajuste nesse mercado porque estava muito mais baixo. Em abril, o preço-lucro futuro estava em 20, 21, 22 vezes, então esse indicador dobrou. Então, é claro, em algum momento ou a empresa continua acelerando e a ação não se move, e assim o preço-lucro se normaliza. Ou você vai ter uma pequena correção aqui na ação. Por fim, na Netflix, o preço-lucro atual é quase 39 vezes e o futuro perto de 30 vezes. Claro, a Netflix agora, toda a atenção está voltada para essa aquisição ou possível aquisição da Warner Bros. Vamos ver o que acontece com isso. Agora, um ponto muito mais importante, as margens. Temos algumas delas. Vamos começar pela margem operacional da Nvidia. Esses dados cobrem 12 meses, então temos uma noção dos últimos 4 meses. Se houver evento pontual, analisaremos trimestralmente.
Então, para a Nvidia, uma margem operacional de 58,8% é incrível. Sim, é menor do que os 62%, mas ainda assim é algo incrível por parte dessa empresa. A margem de fluxo de caixa livre também caiu um pouco, agora estamos em 40%, e 1,3% ainda é um perfil de fluxo de caixa livre incrível. Margem bruta dos últimos 12 meses, 70,1%. No último trimestre estava em 73% e esperamos fechar o ano perto de 70%. A margem de lucro líquido é de 53%. Novamente, incrível. E se você olhar aqui para o caixa das atividades operacionais, como isso cresceu rápido nos últimos 2 anos, mais ou menos? Se olharmos para o terceiro trimestre de 2023, isso se repete. Últimos 12 meses, 188 bilhões avançando 2 anos, agora estamos em 8.315 bilhões. Crescimento incrível. Acho que não veremos isso novamente. Passando para o próximo, e esse é a Apple. Surpreendentemente, as margens operacionais melhoraram. Estamos em 32 agora. Então, de novo, sólido. O fluxo de caixa livre caiu de 278 para 237, mas a empresa continua muito bem administrada e lucrativa. A margem de lucro bruto subiu e se aproximou de 47. A margem de lucro líquido saltou para 269, vindo de 243. Vou mostrar para você em breve o que aconteceu então. O caixa das atividades operacionais foi de 11.142 bilhões nos últimos 12 meses. Se observarmos a margem de lucro líquida, vemos que o terceiro trimestre de 2024 provavelmente foi um evento pontual. É por isso que caiu aqui para 155. Passando para o Google Alphabet. A margem operacional 322 caiu um pouco em relação a 327, mas não é algo para se preocupar tanto por enquanto. A margem de fluxo de caixa livre caiu devido ao aumento do CAPEX. Agora está em 191. A margem de lucro bruto continua melhorando. 592 a margem de lucro líquido também melhorando. 322 e o caixa das atividades operacionais está em 15.142 bilhões. Quem comprou o Google Alphabet no início deste ano, bem, parabéns! Você provavelmente já dobrou seu investimento. É louco dizer isso, né? Que você dobrou seu investimento comprando o Google no mesmo ano. Insano. Na Microsoft, a margem bruta de lucro também aumentou. Estamos em 46,3 na margem de fluxo de caixa livre com leve melhora. Mas ainda estamos aqui em 26,6 abaixo dos 30,2 de um ano atrás. Se você olhar para a margem de lucro bruto, ela também caiu um pouco. Parece muito dramático, mas quero dizer, o pico foi 69,9, agora estamos em 68,8, então não é tão grave assim. Margem de lucro líquido 35,7 e então o caixa das atividades operacionais, quero dizer, continua subindo e indo para a direita aqui, 147 bilhões. Olhando para a Amazon, temos margens operacionais de 11 e margem de fluxo de caixa livre de 15. Novamente, passando por um grande ciclo de investimentos agora, eu espero que a margem de fluxo de caixa livre comece a melhorar. A margem de lucro bruto segue melhorando. Agora estamos em 50 lucro líquido 111 e fluxo de caixa operacional novamente. É isso que acontece. Se você não olhar para essas coisas e só olhar para o índice PL, provavelmente vai perder o que aconteceu com a Amazon. Se você olhar o que aconteceu aqui, o caixa das atividades operacionais, basicamente nos últimos 2 anos, passou de 7.165 bilhões para agora 13.069 bilhões. Uma reviravolta impressionante. Nos próximos 12 meses, a Amazon deve ser muito lucrativa. Mudando para a Broadcom, né, operando com uma margem próxima de 40 agora, um grande salto aqui. Claro, a Broadcom adquiriu a VMware há um tempo, mas agora você pode ver uma melhora clara aqui. Na margem operacional, o mesmo acontece com a margem de fluxo de caixa livre, embora ainda esteja bem longe de onde estava, ainda aqui em 421. Lucro bruto em 600 e 78 lucro líquido em 362 e caixa operacional em 2.753 milhão. Novamente nos últimos 12 meses. Na meta, vemos margem operacional de 432 e margem de fluxo de caixa livre de 237. Já passamos por isso antes, certo? O ciclo anterior de grandes gastos, o metaverso, já aconteceu. Acho que podemos voltar tudo para 15 ou 16. Não tenho tanta certeza de que eles vão cair tanto, mas sim, este é mais um enorme ciclo de investimentos deles. Mas não acho que eles serão tão agressivos ou descuidados como antes.
A margem bruta de lucro está em 82. A margem líquida de lucro teve uma queda aqui, 309 em relação aos 40. Vou mostrar o que ocorreu. O caixa das atividades operacionais foi de 10 bilhões 757 milhões. Aqui dá para ver que foi algo pontual no último trimestre. Margem de lucro líquido de 53, que, claro, impacta o número dos últimos 12 meses que vemos antes de passar para o último. E essa é uma margem operacional da Tesla de 47. Claro, você gostaria de ver isso se recuperar mais cedo do que tarde. Margem de fluxo de caixa livre de 71 e lucro bruto de 17. Sua margem de lucro líquido é de 56 e o caixa das operações segue em torno de 157 bilhões. E o último aqui é a 291, margem de fluxo de caixa livre de 207, margem de lucro bruto de 481 e margem de lucro líquido de 24. Você não pensaria nesse ótimo perfil de margem se não estivesse realmente olhando os números? Você veria a Netflix e pensaria que provavelmente é um negócio de margem baixa. Mas não, na verdade ela tem operado muito bem. Mudando para algumas outras métricas aqui, o total de ações em circulação da Nvidia nos últimos 10 anos ou mais, na verdade, aumentou em 146. Sim, mas recentemente isso tem diminuído. Claro, houve algumas aquisições nos últimos 10 anos, mas se você olhar para o retorno sobre o capital investido, bem, agora está em 175. Sim, é isso que acontece quando você é Nvidia no momento. Mas não acho que você verá esse número em 175 nos próximos anos. Mesmo que volte para 60, ainda é um retorno sobre o capital investido insano. E quero dizer, se você olhar para o lucro líquido, de novo, isso é simplesmente insano. O crescimento só nos últimos 2 anos foi de 43 bilhões em lucro líquido e agora chegou a 728 bilhões até o momento. Mudando para a Apple viu seu total de ações em circulação diminuir a uma taxa composta de crescimento de alocação de 41 nos últimos 10 anos. O retorno sobre o capital investido está em 482 e o lucro líquido, como você pode ver claramente, o lucro líquido entre 2021 e 2024 ficou basicamente estável ou em queda, e agora está aumentando novamente. Mesmo nesse período, a Apple era negociada a um PL de 30 ou mais. No Google Alphabet, o total de ações em circulação caiu 13% nos últimos 10 anos. O retorno sobre o capital investido está em 33 no momento. E o lucro líquido, sim. Essa é a empresa que atualmente está gerando o maior lucro líquido aqui, 124,2 bilhões. Passando para a Microsoft. Em 10 anos o número de ações caiu. 73 com taxa anual composta de 0,78. O retorno sobre o capital investido está em 239 e o lucro líquido foi de 1 bilhão e 18 milhões no ano. Bem, por enquanto. Quanto à Amazon, como você sabe, e eu já falei sobre isso há um bom tempo, essa é uma daquelas empresas que, bem, ainda não. Eles ainda não recompraram nenhuma ação até agora. O número de ações em circulação cresceu 13% ao ano nos últimos 10 anos. Retorno do capital, 153 lucro líquido, 7.648 bico. Também houve um bom aumento nos últimos anos. Na meta, o número de ações caiu, 128 com crescimento nos últimos 10 anos, retorno sobre capital de 408 e lucro líquido de 6.236 bilhões. Vou mostrar o dado dos últimos 12 meses aqui. Para a meta, é 5,852 bilhões. Quanto à Tesla, nos últimos 10 anos, o total de ações em circulação aumentou em 75. Mas, novamente, isso é nos últimos 10 anos, seus retornos foram muito melhores do que isso. É uma taxa de crescimento anual composta de 55 retornos sobre o capital investido de 55 e lucro líquido neste momento. Nos últimos 12 meses, 53 bilhões. Você pode ver claramente que isso diminuiu nos últimos 12 meses em todos os trimestres desde o pico. Aqui, mais próximo de 15 bilhões lá no quarto trimestre de 2023. Estamos quase acabando, observando a Broadcom. Veja só. Sim, devido a aquisições, houve momentos em que o número de ações em circulação aumentou. Nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento anual composta aumentou, 56. O retorno sobre o capital investido segue alto, 171, e o lucro líquido anual é de 2.312 milhões.
E por último, mas não menos importante, as ações em circulação da Netflix nos últimos 10 anos ficaram basicamente estáveis. O retorno sobre o capital investido está em 2.638 e o lucro líquido é de 1,043 bilhão de dólares. E se olharmos para o desempenho acumulado no ano de cada uma dessas empresas que vimos no início, a Nvidia Netflix subiu apenas 51. Agora, após a grande queda que vimos nas últimas semanas, a Tesla está na verdade com uma alta de quase 29% no acumulado do ano. Após o bom aumento no preço das ações nas últimas semanas, a Apple acumula uma alta de 11% no ano. Então, um pequeno desempenho abaixo do esperado, mas se você olhar onde estava até o final de junho de 201 desde então, a ação subiu 35%. Agora tem um valor de mercado de pouco mais de 4 trilhões. A Alphabet Google cresceu 635%. E claro, mesmo se olharmos aqui de meados até o final de junho, as ações subiram 81%. Recuperação tremenda das ações, mudando para a Microsoft, essa ação subiu 158% no ano até agora. Também está passando por uma pequena correção desde o pico aqui no final de outubro, uma correção de cerca de 106%. Mudando para a Meta, as ações agora subiram 104%. Mas se não tivesse tido aquela pequena recuperação de um mês atrás, a ação estaria, na verdade, em queda de 23%. A Broadcom teve um desempenho acumulado de 471% no ano. Aqui também você pode ver que a partir de abril essa ação realmente enlouqueceu. Ela dobrou e segue 132% acima das mínimas de abril. Por fim, a Amazon segue com desempenho inferior, avançando só 37% no ano. Digo que ainda tem desempenho baixo, pois em 5 anos a Amazon subiu só 425%, mas eu realmente acho que a Amazon vai superar o mercado nos próximos 5 anos em diante. Então, se analisarmos cada empresa, todas estão crescendo, algumas muito lucrativas, outras nem tanto. Espero que elas se tornem mais lucrativas nos próximos trimestres e daqui em diante. Na Microsoft, a receita subiu 18% no último trimestre, atingindo 777 bilhões. A nuvem da Microsoft faturou 491 bilhões, 26% a mais que o ano anterior. A Nvidia registrou receita de 57 bilhões no último trimestre, 62% maior que o ano anterior. Novamente, esta é uma 44 trilhões. Eles projetam 500 bilhões em receita até 2026, um crescimento enorme pela frente. Mesmo após essa valorização, a Alphabet registrou seu primeiro trimestre de dólares americanos, 100 bilhões, aumento de 60% em relação ao ano anterior. A receita do Google Cloud subiu 34%, atingindo 152 bilhões de dólares, e as margens operacionais cresceram para 23,7%. O backlog da nuvem subiu para 155 bilhões de dólares. O aumento foi de 82% em relação ao ano anterior. Por algum motivo, as pessoas subestimaram muito o Google Cloud nos primeiros 6 ou 7 meses. Depois, em relação à Amazon, vimos uma reaceleração no crescimento da AWS. A receita subiu 20% e atingiu 33 bilhões. A taxa analisada agora está em 132 bilhões, e o RPO, eu acho, está mais próximo de 200 bilhões. Apple tem 1,025 bilhões. E o Shunaway passado. No último trimestre, houve alta de 8% sobre o ano anterior, recorde em setembro. Recordes históricos para serviços de 288 bilhões. Isso foi um aumento de 15% em relação ao ano anterior, comprovando a fidelidade ao ecossistema Apple. Margens brutas de 47,2% mesmo com tarifas desfavoráveis. A receita da Meta cresceu 26% no último trimestre, atingindo 51,2 bilhões e margem operacional de 40%. Eles disseram que as recomendações de inteligência artificial aumentaram o tempo no Facebook em 5% e nos Threads em 10%. A taxa anual das ferramentas de anúncios com inteligência artificial ultrapassou 60 bilhões. Sobre as margens automotivas da Tesla, os créditos X subiram para 154 por eficiências de custo, implantação recorde e margens no armazenamento de energia. Megapack para integrar capacidades de subestação. E claro, 2026 é um grande ano para os robotáxis e veículos autônomos. E então, quando você olha para o panorama de receitas, é basicamente isso. A Amazon é atualmente a maior, mas as margens são fundamentais. A Amazon 180 bilhões. Depois você tem a Apple e a Alphabet, muito próximas uma da outra. Depois vem a Microsoft, Nvidia e Meta. E basicamente é isso.
Esse é o panorama geral. Você tem, claro, nomes de altíssima qualidade aqui. A pergunta aqui é: qual delas você prefere escolher para 2026? E se você tivesse que talvez criar uma nova cesta das magníficas 7, qual ação você incluiria nessa cesta? Me avisem aí na seção de comentários abaixo. Espero que todos vocês gostem desse tipo de vídeo. Se quiserem ver em outros setores, como fintechs ou semicondutores, avisem nos comentários. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.